noite a todos e todas, né? Obrigado por ter vindo. Tenho consciência de que não é a quantidade, mas a qualidade que faz as coisas se moverem. E então, muitas pessoas que se cadastraram no diário, tem problemas pré-natais, etc. e tal, tem os shoppings, né? Tem as questões das compras de Natal, e muitos outros desafios por aí. Eu quero fazer alguns destaques apenas e começo pelo título, né? Ele é um pouco capcioso até, porque coloca uma questão muito aberta. O capitalismo chega ao fim? Né? Não se afirma que está chegando, que vai chegar, que não vai chegar, que vai chegar hoje, amanhã. É sim, mais ou menos, pouco, nada. Porém, entretanto, contudo. E eu tenho opinião sobre isso, provavelmente. Certamente também tem. E a gente vai debater aqui, mas é um debate amplo, aberto, e todas as opiniões são bem-vindas. Eu quero dizer o seguinte, que nós estamos planejando no CENG as nossas atividades para o ano que vem. E eu estou interessado em propor com o objetivo para o ano que vem do Sindicato de Engenheiro, não apenas o Sindicato de Engenheiro, mas até em parceria com outras entidades dos movimentos sociais, discutindo mais profundamente essa questão. Sorte que hoje apenas uma abertura, uma pequena fresta que a gente está abrindo para essa discussão, e ela é muito contemporânea, ela está por aí muito firme, muito forte, e a gente às vezes fica olhando, às vezes meio sem ver, grande parte das pessoas olham sem ver, alguns olham e veem. Nós achamos que nesta sala é este contingente que está vendo o que está acontecendo, está formando opinião, mas essa não é o que conta muito amplamente. Eu não sou professor, né? Também não sou um teórico, também sou mais militante e observador do cotidiano. Vou tentar fazer um desenhozinho aqui para a gente fixar algumas ideias. Se a gente fizesse não uma pesquisa, mas vou fugir da imagem, mas não uma pesquisa, mas um censo planetário. Então, se a gente fizesse, se a gente fizesse não uma pesquisa, mas um censo planetário, e perguntasse às pessoas a sua opinião sobre o capitalismo, e mais especificamente, você está satisfeito com esse modelo? Eu acho que os aproximadamente 7 bilhões de seres humanos existentes no planeta, chegamos ao sétima bilionésima criança. Não sei como é que conta isso daí, mas também não importa. É isso. Se for mais ou menos 500 milhões, não faz diferença. Mas para deixar mais ou menos graficamente, eu queria fazer o seguinte desenho. Vamos tentar realisticamente. Se eu disser que nesse eixo aqui eu coloco a quantidade de pessoas, e neste eixo aqui eu coloco o percentual de satisfação do sistema, eu vou entrar achando. Eu acho que desses
7 bilhões aqui, mais ou menos 4. Talvez errar por 1 bilhão, não tem importância. Se distribuiriam numa frequência mais ou menos assim. Nesse ponto aqui, ou seja, aqui é 0, né? E aqui vai sendo 100. Aqui é 0, ou seja, de absoluta insatisfação com o capitalismo. Acho que tem já nessa sala aqui que se classifica assim. Eu pelo menos grande insatisfação, ou pequena satisfação, um contingente aqui. Esse contingente ele vai subindo assim, nessa pesquisa, certo? E vai decrescendo aqui, né? E aqui nos últimos degraus aqui, ele vai crescer. Ou seja, fica de costas assim, vai. Ah, tá. Ok. Então aqui, onde teríamos 100% hipotéticos, né, teríamos um contingente aqui razoável. Ele é crescente, porque aqui estão os ricos do mundo, né, evidentemente os poderosos. Ele é crescente, de sorte que no entorno aqui, tá certo? Pequeno em quantidade, mas enorme em poder. Porque este quantitativo aqui controla tudo isso aqui e mais os que estão faltando aqui. O que está faltando aqui? 3 bilhões aqui que eu tirei fora. São aqueles contingentes de pessoas que não têm a menor ideia do que seja o sistema capitalista. Quem é que não tem a menor ideia? As crianças que não podem ter. Alguns jovens, né? Não são vocês aqui, que também não querem nem saber. Pessoas adultas que por circunstâncias e questões várias não têm condições de saber nem o que é isso. Sofrem apenas as consequências, mas não sabem bem o que é, da onde que vem. Então, descontados esses 3 aqui, aliás, descontados 3, mais ou menos 4 se colocam aqui em diferentes graus, né? Diferentes graus. Então aqui, situações, obrigado. Situações variadas. Este contingente aqui, que a gente está aqui, se situa, acredito, dentro de um pequeno contexto aqui. Aqui se situam as esquerdas do mundo, quantitativamente, poucas. Esse processo aqui, ele já sofreu idas e vindas. O Klaus pode trabalhar bem melhor que eu isso. Mas só para ter uma ideia, por exemplo, a partir dos anos 20 do século passado, né, houve um movimento aqui de crescimento das ideias anticapitalistas, baseados nos projetos socialistas, de diferentes viés, né, uma prioridade, mas grandes contingentes. Dizem os estudiosos, eu tinha lido isso há algum tempo, vi hoje uma matéria aqui a respeito de um livro do Hobsbawm, eu passei um texto para você, não sei se recebeu, e ele confirma que mais ou menos 1/3 da população mundial, nesse período aqui dos anos 20, dos anos 20 até meados, até mais ou menos dos anos 70, né? O sistema socialista se expandiu pelo mundo, a socialista se expandiu pelo mundo, a partir da Rússia, foram para a Ásia, né? China, Coreia, Laos, Camboja, etc. Foram para a África, principalmente nas colônias portuguesas e francesas. Chegaram à América, Cuba, né? Onde mais? Lá dos sandinistas, né? Nicarágua, né? E refluíram depois nos anos 70, a partir dos anos 70, 80, 90, quando o neoliberalismo avançou. Então, esse contingente aqui, dos insatisfeitos com o sistema, ele tem oscilado. Eu não sei como é que ele está agora. O Klaus vai ajudar. Porque tem alguns movimentos que hoje estão por aí, um pouco dispersos, e é no mundo todo, e é em regiões onde a gente não supunha que poderia acontecer. Por exemplo, naquilo que eu chamo o ninho da cobra, que é nos Estados Unidos,
tem movimentos que se estão revoltando de insatisfação com o sistema. Tá? Bom, e aí? Eu acho que nos compete discutir o que a gente pode fazer com isso, né? Porque é preciso que a gente, eu acho, né, que a gente ache uma forma de combater o sistema, porque os resultados do sistema eles estão totalmente, hoje, fantasticamente grandes e em crescimento. Por quê? Porque se você olhar sobre a questão social, sobre a questão econômica, sobre a questão ecológica, sobre a questão humana, sobre todas essas questões, o processo de degenerescência é crescente. Tem dados para isso, fiz uma certa coleção de dados aí para demonstrar questões fáticas, por que essas coisas, mas é comum, nós que acompanhamos a imprensa, pelo menos a alternativa, sabemos disso. Mas esse pessoal que está aqui e esse pessoal que está fora tem um problema sério, que eu chamo dos alienados. Alienação de várias naturezas. Klaus sabe muito melhor que eu tratar desse assunto. Há um processo aqui de alienação. Eu vou trabalhar um pouquinho isso, mas não dá tempo. Alienação. Uma categoria importante do capitalismo. E interessa muito esse pessoal aqui que domina o mundo. O que mais que interessa? E não é só agora o capitalismo, mas historicamente todos os processos econômicos que precederam. Tem um outro detalhe que eu vou colocar aqui, que se chama dominação. Falei que eu sou péssimo em desenho. Para completar, os objetivos disso aqui têm sido historicamente também exploração. Exploração. Bom, dá para ler, né? Não, por acaso que é um triângulo que fecha. E esse tem sido o processo histórico de ação do sistema capitalista. Né? Ele está em desacordo totalmente com outro processo que seria mais, que a gente diz que ambicionamos, que é a questão da democracia. Porque é impossível cruzar isso aqui. Eles são total, vamos ver se o Klaus concorda comigo, mas é impossível compatibilizar isso aqui, são incompatíveis. Ou seja, não é possível o sistema capitalista, né, ter democracia, e é impossível a democracia ter um sistema capitalista. É impossível. Isso pode ser demonstrado. Então, bom, e daí? O que nós fazemos? Então, a gente não está satisfeito? Ou está? Se está satisfeito, deixa como está. Se não está, vamos ver o que faz. Vamos ver como é que a gente poderia passar de um estágio de dominação absoluta e de exploração para um outro estágio de satisfação plena. Isso é possível? Eu acho que sim. Como é que faz? Bom, aí algumas coisinhas aí que eu acho que está faltando para a gente em primeiro lugar, saber o que rola. Faz parte desta quantidade enorme de pessoas que não sabem o que está acontecendo. E também este processo capitalista, ele tem trabalhado para que continue assim.
continuado isso, tem se estabelecido há pelo menos 5 séculos, e cada vez com força crescente, cada vez maior. Por isso que alguns autores acham que isso vai chegar ao fim. Eu tenho certeza que vai, só não sei quando. Não é possível que isso se sustente por muito tempo. Outra questão que eu queria destacar é, bom, e aí, o que a gente faz? Vamos ter que buscar alguns processos de confronto. Né? Já aconteceram aqui, em tempos passados, processos de confronto que não deram em nada porque não foram sólidos. Alguns processos que são de confronto. Eu tenho uma receitinha de bolo que serve para muitas coisas, não apenas para isso. São 5 pontos. Primeiro, você precisa passar por um processo de assimilação da realidade, do que está rolando. Isso é muito difícil. No sistema de comunicação e informação que nós temos, isso é extremamente difícil. Você acha que sabe, não estou falando de vocês. Este povo todo aqui, que está bastante satisfeito com o sistema, não sabe o que acontece. Né? Muito difícil. De assimilação, precisa saber. O segundo ponto é a questão da conscientização. Ou seja, me conscientizo de que isto me diz respeito. Não é só do meu vizinho, não é só da Argentina, não é só lá, é aqui, está perto. O terceiro é, eu me preocupo. Então, a preocupação. Você já percebe que se eu fosse professor era um desastre. Preocupação. Preocupado. De respeito, estou preocupado. Invadindo meu espaço, a água está entrando no meu terreno, daqui a pouco está subindo pelo meu pé, batendo na minha bunda. Né? Bom, e aí? Aí eu começo a me indignar. Não gosto. Ok? Começo a me indignar. E aí, eu me mobilizo. Não tem jeito de não seguir este roteiro. Isso não funciona. Se você quiser fazer partir um carro na segunda marcha, você consegue. Na terceira, não dá. E por diante. Você tem que seguir isso daqui, de certa forma. Conhecer o que acontece. Saber que isso precisa ter. Preocupar, indignar e tal. Tem muita gente hoje no mundo que está neste estágio, mas não passou nesse estágio. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque não vai resistir. Não há um processo grande no mundo que esteja seguindo esse modelo, porque o sistema não permite. Não é fácil. Né? Então, é preciso passar por essas sequências. Muito bem. E aí? Bom, aí o que nós faz? Se a gente chegou a esse tempo de interesse, se mobilizar aqui, precisa saber para onde vai. Eu sempre pergunto, e daí, para onde nós vai? Porque a gente vê, e começou a me aborrecer, já lá desde os anos 90, quando essa pergunta, quando eu fazia debates como esse, eu perguntava, e daí? O que nós faz? Certo. Eu tenho lido, relido por aí, tem muitos diagnósticos, análises e tal, perfeitos, maravilhosos e tal, mas ninguém faz proposta do que tem que fazer. Não chega a um ponto de ter um projeto. E aí é preciso saber que não dá mais para fazer meia sola no sistema. Não dá para fazer mesmo. Não tem ajuste. Já fizeram vários ajustes, aí você pode dizer, mas eles vão fazer mais um, vão tentar fazer mais um, mas não vai dar. Ele vai acabar. Eu fiz uma análise dos ciclos econômicos
em ciclos, os ciclos das crises, né? Seguindo até, comprovando a teoria de Marx e de outros, né? E percebi, tem ali um levantamento que está ali no meu livro, né? Não estou dizendo que preciso comprar, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Há 250 anos, mais ou menos, 1720, aconteceu a primeira crise capitalista, crise financeira, lá na Grã-Bretanha. 150 anos depois, aconteceu a segunda. 60 anos depois, a terceira. Assim foi diminuindo. Nos últimos tempos, tem de 4, 5 anos. A última foi agora, em 2008, mas ainda está continuando. Né? No período que eu chamo de pré-neoliberal, para não dizer liberal, para classificar bem a questão do neoliberalismo, aconteceram 6 crises em 2 séculos. No período neoliberal, serão 8. E eu pergunto, quando é que serão anuais, mensais, semanais ou diárias? Ou contínuas? Bom, mas se vai ser contínua, tem que acabar agora. E daí? Eu perguntava o que nós faz. Temos que estar preparados para isso, temos que ter um projeto, temos que ter um caminho. Não foi apresentado com consistência, né? Vai me apresentar com consistência um projeto de solução. Não tem. O que eu poderia chamar, pretensiosamente, eu quero que depois você me ajude aí, eu poderia chamar de um corpo de doutrina. Corpo de doutrina que consolide uma forma de transformação profunda do sistema. Negando ele, porque não dá para você partir do que tem. Você tem que negar tudo e começar de novo. Tá? Você tem que abstrair, né? Fazer um processo lógico de raciocínio para abstrair o que tem. Começar de novo. Então eu não tenho isso aqui. Não achei. Mas eu tenho umas elucubrações que eu coloco ali de como a gente pode até pensar em fazer isso para mudar. Então você aí tem que negar vários princípios, né? O princípio, por exemplo, da propriedade tem que ser negado. O princípio da posse tem que ser negado. Usar o princípio do uso, de uso, posse, propriedade. Para negar as coisas principais. Tem que negar o Estado. O Estado que está aí não presta. Ele se degenerou completamente e aí, lá em Marx, né, Cláudio, já dizia, o Estado está sempre a serviço das classes trabalhadoras. Sempre. Sempre. Está lá para... Ele é para fazer uma certa mediação, mas não faz. Faz uma mediação e ela é tendenciosa sempre. Sempre no sentido do poder. Então, um novo projeto civilizatório tem que partir de um diagnóstico, tem que ter diretrizes, tem que ter princípios, tem que ter metas e tem que ter soluções racionais e lógicas para as pessoas entenderem. Essa turma aqui, diz, opa, está alguma coisa errada. Para concluir, eu faço algumas análises de como isso pode acontecer. Ou pelo confronto, porque a gente se une e parte para a luta. Ou então, e de repente, esse trem acabe de per si. Já andou por aí. Aquele episódio do 11 de setembro, não vou aprofundar nisso, mas ali houve um ataque em 3 pontos fundamentais do sistema capitalista. Né? O financeiro, o militar e o político. Aí eu tenho algumas discordâncias sobre o que andou sendo informado, que eu acho
muita coisa do que andou ali é mistificação. Mas, pelo menos, foi uma tentativa de ataque ali. Se isso acontecesse de verdade, a coisa tinha dado um problemão grande. Outra questão é que, de repente, alguma questão telúrica aí e tal, acontece. Eu vou concluir só de uma forma um pouco mais dramática. É o seguinte, dizem que esse ano, 2011, já passou, então não aconteceu, mas sei lá, o Sol ia ter algumas erupções diferentes, porque tem sido cíclico, não sei de quanto tempo, o Sol faz algumas radiações. Se houvesse radiações, temos aqui o engenheiro eletrônico, para ver por isso, se essas radiações solares atingissem um ponto, temos ali o outro, Patrício, né? Solares, de um nível tal, que perturbassem as comunicações aqui na Terra. Não precisava ter outros efeitos, mas perturbasse as comunicações aqui na Terra. O planeta para, não para de rodar, mas para. Avião não voa, telefone não funciona, né? Internet não funciona, tá certo? As bolsas de valores não funcionam, os bancos não funcionam, nada funciona. A gente vai ter que descer aqui deste ponto aqui, se fosse de repente, pela escada, tá certo? Nada funciona. E o que isso causaria? Causaria a sensação para este povo aqui, dono do poder, de todos os poderes, de que eles não têm poder nenhum. Existem coisas que eles não compram. Eles não compram o sistema para parar as radiações solares. Não tem como. Então, só aí se durasse assim, digamos, 2 horas, 3 horas, 24 horas, mudava o pensamento geral dos terráqueos. Só isso só para provocar vocês. Obrigado. Muito obrigada, Soares, pelas suas colocações. E a gente passa já para o professor Klaus.